como exemplo. É verdade que anos depois, Nínive é destruída. Talvez a próxima geração não se lembrasse do que aconteceu. Lamentavelmente. Há um outro profeta menor, inclusive, que é levantado por Deus para clamar contra a cidade de Nínive. Mas aquela geração se arrependeu, aquela geração escapou do juízo certo. O assunto principal do livro de Jonas é o relacionamento do profeta com o seu Deus. Nós vemos nesse processo todo que Jonas precisa ser tratado. Porque Jonas carrega no seu peito, no seu bolso, uma carteirinha de profeta do Senhor. Ele tem a incumbência de levar a palavra de Deus. Mas o seu coração ainda não aprendeu esse negócio de segunda chance. Ele está achando que Deus é teimoso. Ele não consegue enxergar em Deus um Deus misericordioso que está dando a Jonas uma segunda chance. Ele acha que Jonas acha que Deus está sendo extremamente inconveniente. Porque quer exercer misericórdia com os outros. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, que no Evangelho, o propósito do arrependimento é repetidamente chegar à alegria da nossa união com Cristo, para enfraquecer a nossa necessidade de fazer algo contrário ao coração de Deus. O Evangelho te convida a uma caminhada diária com Deus. E à medida em que você vai se arrependendo, vai se entristecendo, porque magoou o coração de Deus, e se arrepende de ter feito isso, vai enfraquecendo a nossa necessidade de fazer algo contrário ao coração de Deus. Por isso é que a gente precisa se arrepender sempre. E nesse exercício, nessa disciplina espiritual de arrependimento, que alguns homens de Deus chegavam no fim do dia e faziam consigo mesmo um checklist do que é que eu preciso me arrepender do dia de hoje. O que é que eu fiz querendo o reconhecimento dos homens e deixei o reconhecimento de Deus para segundo plano? Onde é que o meu coração foi duro, foi orgulhoso para com alguém? E fazem o checklist e se arrependem diante de Deus. E à medida em que isso vai acontecendo, Lutero, Tim Keller, George Whitefield, John Wesley, todos esses estão dentro do mesmo barco nessa questão do arrependimento, afirmam que quando fazemos esse exercício espiritual de nos arrependermos diariamente, de colocarmos em xeque as intenções do nosso coração, o nosso desejo ou a nossa necessidade de fazer algo contrário ao coração de Deus vai se enfraquecendo. Porque você vai ficando cada vez mais consciente de que a pessoa que mais te ama nesse universo foi magoada pelo teu pecado. É algo que eu e você precisamos buscar continuamente. O arrependimento do Evangelho. A primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que são humildes de espírito. Aqueles que reconhecem que não são nada diante de Deus. Nos leva para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, os que se arrependem dos seus pecados, porque entristeceram a Deus. É algo que eu e você precisamos fazer constantemente. Porque se não fizermos, o arrependimento que vai brotar nas nossas vidas vai ser o arrependimento religioso. O arrependimento que tem o medo da punição. O arrependimento que tem medo de perder a bênção.
o emprego, o carro, o dinheiro, os bens materiais. Mas quando você realmente ama uma pessoa, você pensa 2 vezes antes de magoá-la. Você se preocupa em saber qual é a vontade dela. Os namorados não são assim? Não querem saber qual é a cor predileta da namorada? Não querem saber qual é o perfume que ela mais gosta? Não quer saber qual é o tipo de filme e ainda tem que assistir aqueles filmes que a mulherada chora? Ele quer ver Duro de Matar 10, né? Mas ele, por amor apaixonado, por amor à amada, ele assiste o filme que o galã vai casar com a mocinha e todo mundo chora no fim do filme, casam e acabou. Isso é amor. É se importar com o que o outro pensa. A gente precisa se apaixonar por Deus, queridos. Nós somos muito egoístas. Nosso arrependimento é interesseiro. Por isso é que a gente precisa chegar no fim do dia e fazer um checklist lá das intenções do nosso coração. Por que eu fui pregar lá na frente? Por que eu fui tocar no louvor? Por que eu fui fazer isso? Foi para aparecer? Foi para ficar legal na fita? Não, eu fui servir a Deus. Eu amo a Deus e quero que todos saibam que eu amo a Deus. E quando você engole o sapo, você está demonstrando para os outros, esse cara é diferente. Esse cara tem alguém. Tem alguma coisa que domina sobre ele, tem alguém, ele é esquisito. Porque está todo mundo no escritório de mau humor, e ele está feliz, apesar das dificuldades. Porque quanto mais a gente andar com Deus, mais a gente fica parecido com Ele. Mais a gente vai se importar com o que Ele tem no coração e qual é a vontade dEle para nós. Semana que vem terminaremos, se Ele permitir, o livro do profeta Jonas. Convido você a estar conosco e queria convidar todos nós a orarmos agora. Pedir para que Deus coloque a palavra dele no nosso coração. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos faça entender que arrependimento é esse do Evangelho, que não é centrado em mim, mas é centrado em Ti. Nós nos arrependemos, Senhor, de entristecer Teu coração tantas vezes. Nós somos egoístas e pedimos que o Senhor não só nos perdoe por isso, mas nos mude, porque nós não queremos ser egoístas. Ensina-nos a viver o arrependimento que o Teu Filho Jesus nos ensina. Ensina-nos a nos importar com a Tua vontade. Ensina-nos a chorar os nossos pecados, porque entristecemos Teu coração. Ensina-nos, Senhor, a viver o Teu Evangelho a cada dia, para que não sejamos mais escravos do pecado, mas possamos Te glorificar, resistindo às tentações. Recebe também, Pai, agora te pedimos o nosso louvor em gratidão àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nos dá forças para prosseguirmos mais uma semana e nos dê uma semana cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.